Eu não estou no meu primeiro casamento, eu estou no segundo casamento. Eu casei no primeiro casamento, eu estava 17 para 18 anos. Aí eu fiz 18 logo em seguida que eu comecei a namorar. Foi um namoro de 3 meses, porque eu era de uma igreja, que a igreja falava assim, ó, tu tá em pecado, tu tá em fornicação. Eu não tinha feito ainda nada, mesmo com vontade. Mas eu não tinha, eu já estava respondendo. E a pior coisa é você começar a ser acusado aqui, mas eu já era evangelista. Então o pastor chegou para mim e falou, Theo, eu até acredito na tua pureza, mas o povo está falando, você tem que decidir. O povo está falando. O povo, você tem que decidir. Ou você vai para o altar e casa, ou você vai ter que sair do altar. Então eu casei sem amor. Eu fiquei 7 anos com uma pessoa que não é ruim, mas infeliz, porque eu casei sem amar. E a mesma igreja que me obrigou a casar me proibiu separar, porque o divórcio acabaria com o meu ministério. E aí a gente aceita tudo pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar. E eu estava me condicionando a uma infelicidade, a uma depressão, com medo de acabar com o meu ministério. Até que eu fui entendendo que eu fui em Israel, Deus usou um judeu para falar comigo, e a minha mente mudou de muita coisa. E aí eu me permiti ser feliz, e hoje eu sou feliz. Bom, meus amados, como vocês puderam ver nesse vídeo aí, entre o pastor e o Leonardo Salles, né, o nome dele, e o Pablo Marçal, ele alegando, como sempre, né, todo mundo quando quer aceitar a vontade da carne, sempre tem uma justificativa para o seu pecado. E ele falou que ele obedeceu ao que a igreja falou para ele. Aí vocês falam, mas nós temos que obedecer à igreja mesmo. Que igreja? Então, ele falou que a igreja falou para ele que ele estava em pecado. E realmente, fornicação, sexo antes do casamento é pecado. É tão cruel quanto o adultério. E precisava casar. Isso foi o que o pastor da igreja dele na época falou quando ele estava em fornicação com a namorada dele. Mas o que ele tinha que fazer era não fazer sexo enquanto estava namorando. Era essa atitude desse homem quando estava no namoro. Se o pastor, teólogo da igreja dele falou que ele precisava casar, primeiro ele tinha que largar o pecado. Então, eu fiz umas anotações aqui para poder não me esquecer. Depois ele comentou, o povo estava falando. O pastor falou para ele, o povo estava falando. Toda a igreja estava notando isso. Ou casa ou sai do altar. Então ele tomou a decisão. Casou sem amar, como disse o Leonardo, né? Mas aí ele alegou que pela pressão do homem, do pastor, e da vista dos outros da igreja, ele precisava dar um testemunho. E ele precisava casar. E ele acabou se casando, acabou dando ouvidos ao homem. Mas ele não amava a garota com a qual ele estava fazendo sexo. Aí eu pergunto a vocês, onde está o erro aí? Está tanto do enganado, que é ele, quanto o enganador, que foi o pastor dele. Mas o pastor dele não foi enganador. Ele falou, ou ele se casa, ou ele larga o altar. Tudo bem, podemos até concluir que o pastor dele estava correto. Vamos entrar nesse raciocínio. Mas o Leonardo Salles, ele falou que ele precisava tomar decisão, e ele tomou a decisão, ele casou, mesmo sem amar. Amados, no livro de João, capítulo 15, do versículo 13 e 14, fala, amor é decisão e não sentimento. Presta atenção, Bíblia, não é o que o pastor vai falar, não é o que o Leonardo Salles deixou de fazer ou fez. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Versículo 14. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhe ordeno. Aí coloquei com a observação do autor aqui, não bíblico agora, uma observação que eu concordo. Esse texto deixa claro para nós que a atitude deixa claro para nós que a atitude que produz mudança na vida não começa com um sentimento, mas é uma questão de decisão. Jesus decidiu nos amar.
e nós façamos o mesmo. Agora, amados, para finalizar esse vídeo, eu nunca li tanto esse versículo no quarto livro do livro de Timóteo, 2 Timóteo, que diz o seguinte, a partir do versículo 3: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres, olha o que Leonardo Salles fez, para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Acabei de ler para vocês que João fala o quê? Que amor não é um sentimento, e sim uma decisão. Eles se recusando a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. É o que o Leonardo Salles não fez. Prefiro se divorciar e casar com outra, atrás da paixão, que não tem nada a ver com Bíblia, isso. Suportem o sofrimento. Vocês, porém, sejam moderados em tudo, suportem os sofrimentos. Façam a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu não preciso falar mais nada. A Bíblia mesmo explica, refuta essas heresias desses falsos mestres que estão por aí. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.